Olá, eu sou Ana Laura, da turma MTST 2020 e vou apresentar o meu termômetro funcional caseiro. No meu termômetro, eu utilizei um frasquinho de vidro de perfume com tampa, em que eu fiz um furinho no meio, um tubinho de caneta vazio, corante para dar cor ao líquido, cola instantânea, mas você pode utilizar cola quente ou material de sua preferência, desde que vele bem e não deixe que o líquido vaze. Como eu tinha em casa, eu utilizei também um conta-gotas para facilitar na hora de colocar o líquido dentro do recipiente e álcool diluído em água. Então, eu dissolvi o restinho de tinta que ainda tinha no tubinho da minha caneta e, após, eu misturei o corante e preenchi com água. Finalizada minha mistura de água, corante e álcool, eu encaixei o tubinho da caneta no furinho feito na tampa e fechei bem fechado meu termômetro. Então, após isso, eu passei cola ao redor da tampa do meu termômetro, ao redor do furinho. Vedei bem para que o líquido não corresse risco de vazar. Depois, então, eu fechei bem fechado a parte de cima do meu termômetro para não entrar ar e eu coloquei dentro de um recipiente com água morna para poder comparar o seu resultado com o de um termômetro corporal. Só que os termômetros corporais têm valores mais limitados. No caso do meu, o valor mínimo que consegui encontrar foi de 32 e o máximo de 43 graus. Então, eu tive que achar valores entre 32 e 43 graus para poder fazer a comparação. E como até o termômetro atingir determinada temperatura é um processo demorado, eu coloquei como se fosse uma tampa, um domo de vidro para conservar essa temperatura, evitar que a água esfrie, até o termômetro chegar nela, até o termômetro indicar qual é essa temperatura. Então, quando o termômetro atingiu certa estabilidade na temperatura, eu fiz a marcação do local onde ele parou e coloquei o termômetro corporal para saber qual temperatura é essa. Que no caso foi de 37,4 e eu arredondei para 37,5. E então eu fiz a mesma coisa, repeti o mesmo processo para ter um segundo valor para poder comparar com o primeiro. No caso, eu acrescentei um pouco de água quente para ser um valor um pouquinho mais alto para poder fazer essa comparação e depois montar a escala do meu termômetro. Só que, ao verificar que temperatura é essa com o meu termômetro corporal, apareceu o símbolo que aparece quando uma temperatura é superior a 43 graus. Então, eu coloquei água quente demais. Tive que acrescentar água fria e verificar novamente que temperatura é essa, que constou como sendo de 42,6 graus. E eu arredondei também para 42,5. Então, com esses dois valores que eu consegui, o 37,5 e o 42,5, que dão 5 graus de diferença entre um e outro, eu fiz a medição da distância entre eles no meu termômetro, que deu exatos 1 centímetro. Então, com isso, é possível fazer de cabeça que a cada 5 graus o meu termômetro vai subir 1 centímetro. Então, com os dois valores que eu encontrei, o 42,5 e o 37,5, eu fui somando ou diminuindo, né, a cada 1 centímetro 5 graus, até preencher a minha escala. E para ter valores mais redondinhos, eu descobri onde seria meu 0 e o meu 100, caso o meu termômetro fosse maior. Eu descobri o valor que seria no meio, né, entre o 42,5 e o 37,5, e a partir dele fui somando 5 ou diminuindo 5 graus. Então, podemos observar que se o meu termômetro fosse um pouco maior, os meus 100 graus Celsius seriam exatamente nos 19,5 centímetros.
Então, se eu quiser fazer uma conta para a escala do meu termômetro utilizando 100 graus, eu posso fazer, dizendo que o período C menos 0 está para a escala 100 menos 0, assim como o período X menos 0 está para a escala 19,5, que é a altura dos meus 100 graus, menos 0, que é a altura dos meus 0 grau.